Não sei se vocês já tiveram em algum lugar que se tornou um lugar muito especial para vocês, aquele lugar que chama muito a atenção, que tem um lugar no coração de vocês de uma forma muito especial. Eu tenho um lugar para mim, que é as Cataratas. Quando meu pai ele estava em uma igreja, tinha uma convenção que sempre acontecia em Foz, e a gente começou a ir para Foz assim várias vezes. Depois acho que meu pai pegou algum cargo de liderança, alguma coisa assim, e ele estava como supervisor, e a gente acabava indo várias vezes. E todas as vezes que eu fui para Foz, todas as vezes eu visitei as Cataratas, todas. E mesmo tendo ido lá várias vezes, e mesmo sabendo o que tem lá, mesmo, conhecendo, não sei, tem alguma coisa assim para mim naquele lugar, quando eu pego aquele ônibus dentro do parque, e quando está chegando perto das quedas, meu coração fica tipo assim, animado, empolgado, e eu já sei o que eu vou ver, não é nada novo, mas fica aquela coisa assim. E aí quando chega no ponto final, e a gente desce, eu tô tipo, cara, que lugar incrível, que coisa incrível. E eu já pude ir algumas vezes que tinha pouca vazão de água e dava para ver todos os paredões de pedra. E eu já pude ir também em uma época que tinha, obrigado, uma das maiores vazões de água, quase para fechar o parque, porque quando tem esse tipo de coisa eles fecham por questão de segurança. E todos os paredões de pedra, eles ficam repletos de água. E a parte onde tem a queda fica cheio de água. E para mim, esse é o lugar que, cara, eu posso visitar várias vezes, e toda vez que eu vou, eu sinto assim, cara, que incrível. E não tem como aquele lado mais crentez não aflorar, e você fica assim, cara, Deus é incrível. Tudo que Deus fez é incrível. Como Deus pode fazer algo tão belo, como Deus pode fazer algo tão, de tirar o fôlego da gente. E Paulo nos vai levar para esse lugar. Efésios nos leva nos primeiros capítulos a esse lugar, como se Paulo tivesse nos colocando naquele helicóptero que faz aquele rasante pelas cataratas e pudesse nos mostrar, olha o que Deus fez por nós, olha o que Cristo fez por nós, olha quem nós somos através daquilo que Cristo fez por nós. E como de costume, eu gostaria de dar uma breve contextualizada em relação a essa carta, da mesma forma que Efésios é teologicamente uma carta muito rica, o seu contexto também é muito rico. O nome, Efésios, é por causa da carta de Paulo escrita à igreja em Éfeso. Éfeso foi uma das cidades mais importantes do mundo antigo, chegou a ser capital da Ásia Menor, do Império Romano. Chegou a ter mais ou menos 200 a 250 mil habitantes no seu auge. Isso é uma proporção muito grande para a época. Isso colocou ela entre as 4 maiores cidades do Império Romano. Foi província, romana na Ásia, residência permanente do procônsul, e uma cidade muito importante em todos os aspectos, economicamente, politicamente, religiosamente, culturalmente. E como Foz, Éfeso também tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles tinham o templo de Artemis, para os gregos, ou o templo da deusa Diana, como os romanos chamavam. Hoje não está na lista das 7 maravilhas do mundo, porque, se você for ver, só tem uma pilastra lá, não tem mais nada. Mas boa parte da cidade ainda pode ser vista. Éfeso tem o sítio arqueológico mais preservado do mundo.
e se encontra ali na província de Izmir, na Turquia. E a história da igreja de Éfeso, pelo menos pelo que a gente tem como registro bíblico, começa em 52 depois de Cristo, quando Paulo ele está na sua segunda viagem missionária e ele está saindo de Corinto em direção à Síria, se eu não me engano, e ele faz uma breve escala em Éfeso. E ele entra em uma sinagoga e ele começa a pregar o evangelho nessa sinagoga e diz que as pessoas começam a ficar maravilhadas com o seu ensino e elas falam para ele, olha, fique mais um pouco, fale mais um pouco. E ele fala, não vai dar, eu preciso seguir viagem, eu vou ter que continuar a viagem, tem algumas coisas ainda para fazer, mas eu vou deixar com vocês aqui um casal, muito gente boa, muito gente fina, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila é um casal judeu, eles moravam em Roma, mas teve uma época que os judeus estavam causando muito em Roma, e aí eles foram expulsos pelo imperador Cláudio, e eles acabaram se mudando para Corinto. Lá em Corinto, eles se encontraram com Paulo, e eles meio que fizeram uma parceria de negócios, porque tanto Paulo quanto Priscila e Áquila, eles eram fazendores de tenda. E a Bíblia não diz se eles já eram convertidos ou se eles converteram depois que eles começaram essa parceria com Paulo, mas eles estavam viajando com Paulo, se tornaram amigos, parceiros de ministério com Paulo. E Paulo fala assim, olha, eu não posso ficar, eu vou ter que continuar minha viagem, mas eu vou deixar com vocês esse casal aqui, Áquila e Priscila. E diz que eles ficam então em Éfeso e continuam o trabalho de Paulo. Nesse tempo aparece uma outra pessoa também bastante conhecida para nós. O Rodrigo chegou a citar ele naquela passagem quando Paulo fala, alguns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo. Apolo é esse cara que chega então em Éfeso, ele começa a pregar sobre Jesus e diz que ele era um homem muito eloquente, era um homem muito inteligente e era um homem que conseguia explicar e falar sobre Jesus de uma forma muito precisa. Mas Áquila e Priscila, eles viram que ainda faltavam algumas coisas, que ele não sabia algumas coisas. E aí diz que eles então chamam Apolo de lado, levam ele para um outro lugar, e a Bíblia diz que eles explicaram com precisão todas as coisas acerca do caminho de Deus. E aí, Áquila, Priscila e Apolo continuam esse trabalho em Éfeso, enquanto Paulo está viajando, mas chega o momento em que Paulo faz sua terceira viagem missionária, e então ele retorna para Éfeso, e diz que ele se encontra com um grupo de 12 pessoas. Não são necessariamente somente 12 pessoas que existiam de cristãos em Éfeso, mas ele se encontra com esses 12. E alguma coisa chamou a atenção de Paulo, não diz o quê, mas Paulo olha para aquele grupo de cristãos e fala assim, tem alguma coisa que está faltando, sabe? Parece que eles não tinham o molho. Não sei se faltava uma alegria, não sei se faltava um poder, uma ousadia, mas Paulo pergunta para eles assim, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E eles estavam assim, Espírito Santo? Tipo, é de comer, de beber? E aí Paulo diz que Paulo continua falando com eles e explicando sobre Jesus, falando mais sobre Jesus, e então eles são batizados no nome de Jesus. E logo em seguida Paulo impõe as mãos sobre eles e eles são batizados com o Espírito Santo. E parece que isso foi uma coisa para Paulo dizer, opa, peraí, tem algo que eu posso fazer aqui nessa cidade. Eu posso continuar aqui. Parece que eu tenho um ministério aqui. E ele continua então pregando em Éfeso, na sinagoga, por alguns meses, mas depois de um tempo os judeus começam a não aceitar e não a querer ver ele ensinando lá na sinagoga. E então ele vai para uma escola
chamada Escola de Tirano, e fica ali lecionando por 2 anos. E tem uma coisa muito incrível que a palavra diz que, por causa de Paulo ter ficado ali ensinando por 2 anos, a Ásia inteira conheceu o Evangelho. Não foi por causa de Paulo ter ido de casa em casa, né, de cidade em cidade, porque ele estava, até porque a Bíblia diz que ele estava nessa escola lecionando por 2 anos, muito provavelmente porque pessoas vinham até essa escola e se convertiam ao Senhor e voltavam para suas cidades e elas propagavam o Evangelho. E por causa disso, toda a Ásia veio a conhecer o Evangelho através da obra de Paulo em Efésios. Mas nem tudo no ministério são flores. Parece que Paulo está tendo muito êxito, parece que o ministério de Paulo está indo muito bem, mas começam a vir afrontas e começam a vir perseguição. Como eu disse, Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era esse templo da deusa Diana. Por isso tinha muito comércio em volta desse templo. Haviam esses caras que faziam estátuas pequenas da deusa para poder comercializar. Algo muito semelhante com o que a gente tem, por exemplo, na Aparecida do Norte, onde se tem um templo e em volta do templo se tem um comércio muito forte. E esses caras eles começam a perceber que o lucro deles está diminuindo, que eles estão ganhando menos, porque muitos estão se convertendo a Cristo. E aí um cara chamado Demétrio decide fazer um motim, e ele chama os artesãos daquela cidade, e ele chama o povo daquela cidade, e eles vão para o grande teatro, um teatro que está de pé até os dias de hoje, muito bem preservado. Se você procurar aí no Google, é um teatro para mais ou menos 25 mil pessoas, é uma coisa muito grandiosa para a época. E eles então vão para esse grande teatro e eles começam a dizer algo do tipo: viva a deusa Diana, viva a deusa Diana. E aí os amigos de Paulo estão assim: Paulo, deu ruim, cara. Deu ruim, os caras querem a sua cabeça, tem uma grande multidão que está concentrada nesse teatro e os caras estão assim, alvoroçados. Paulo, sendo Paulo, parece que na cabeça dele ele só escuta grande multidão. Ele fala: opa, grande multidão? Temos um público, vamos pregar o evangelho então. E os caras estão assim: não, peraí, Paulo, você não entendeu. Os caras, se você entrar lá, os caras acabam com a sua vida. Os caras vão te rasgar, é isso. E aí Paulo já estava sentindo que Deus estava direcionando ele para algum outro lugar. E ele percebe então que isso talvez seja uma direção de Deus para ele poder sair de Éfeso. E ele então vai e continua sua viagem em outros lugares. E aí a gente tem uma última cena de Paulo com o povo de Éfeso, não exatamente em Éfeso. Ele se reúne com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, que fica mais ou menos 16 quilômetros de Éfeso. E a gente tem uma cena muito dramática nessa parte. Paulo ele chega para se despedir deles e falar: olha, meus amigos, eu acho que a gente não vai se ver mais. Eu acho que não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu não sei se eu vou continuar vivo. Eu não tenho muitas certezas do que vai acontecer. Eu tenho uma certeza que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, que é de sofrimento e prisão. É isso que o Espírito tem me falado. Mas parece que Paulo não está muito preocupado que ele vai sofrer ou que ele vai ficar preso. Ele fala, tem uma declaração dele nesse trecho, lá em Atos 20, 24, que ele fala que em nada considerava a sua vida preciosa para si mesmo, desde que ele completasse a sua carreira e o ministério que havia recebido do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo fala assim: cara,
eu não sei o que vai acontecer, eu acho que eu vou ser preso, eu acho que eu vou sofrer, mas tudo bem. Desde que eu possa continuar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e possa testemunhar o Evangelho de Cristo, eu vou continuar. Então, eles se abraçam, eles choram, e Paulo, então, vai embora. E aí chega esse momento em que Paulo vai para Jerusalém, que é também uma passagem bastante conhecida da gente, e ele acaba, então, sendo preso. Ele pede lá pela cidadania, pelos direitos dele como cidadão romano, e então mandam ele para Roma, e lá em Roma ele é preso, e ele fica em uma prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano 24 horas. Ele não pode sair, ele pode receber visitas, mas ele está preso. E não sei o que vocês pensam, ou imaginam, de alguém que está acorrentado a Paulo, por todo dia. Provavelmente ele não vai ouvir muito sobre o Evangelho, Mas é interessante porque lá em Filipenses, Paulo vai dizer assim, que ele estava saudando os irmãos junto com os da casa de César. Então, muito provavelmente, esses soldados, porque a gente não tem historicamente, nem biblicamente, um relato de que César e a sua família se converteu ao cristianismo. Provavelmente, quando ele se fala que os irmãos da casa de César, da família de César, estão saudando os irmãos, ele está se referindo a esses guardas, a essas pessoas que trabalhavam para o imperador, pessoas que provavelmente ouviram do Evangelho através da vida de Paulo. E é muito interessante a gente pensar que Paulo, mesmo estando preso, mesmo estando numa situação muito difícil, ele ainda continua pregando o Evangelho, ele ainda continua falando de Jesus Cristo, e toda a oportunidade que ele tem, me parece que ele usa para pregar o Evangelho, seja diante de uma multidão que quer estraçalhar ele, seja acorrentado com um guarda romano, ele sempre encontra momentos onde ele possa compartilhar o Evangelho. E durante esses 2 anos que Paulo fica preso, ele escreve 4 cartas. Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Efésios é a primeira carta que Paulo escreve, e ele começa dizendo, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele começa se apresentando como apóstolo. Paulo aparece, a primeira vez na Bíblia que Paulo aparece, ele é um jovem. E diz que ele está testemunhando e consentindo com a morte de um cristão. O primeiro cristão que a gente tem como mártir na Bíblia, que é Estevão. Alguns discutem, vão falar que era João, mas a verdade é que eu acho que é Estevão, porque Estevão morreu por causa da pregação do Evangelho. E diz que ele estava não só... essa passagem diz que ele segurava a capa daquelas pessoas que estavam apedrejando Estevão, e ele estava não somente ali segurando aquela capa, presenciando aquele momento, como diz que ele consentia. Então era tipo, cara, eu estou não somente vendo, mas eu concordo com isso que está sendo feito. Paulo se torna um homem depois muito instruído. Ele estuda aos pés de Gamaliel, que era um judeu muito respeitado na época, era um grande mestre, um grande estudioso, e mesmo para aqueles que não seguiam a mesma linha dele, admiravam ele, diz que ele era muito respeitado pelo povo judeu. E Paulo começa a fazer parte de um grupo chamado fariseus, que eram pessoas que seguiam a lei de forma muito rigorosa, de forma muito rígida, de forma muito zelosa. E foi justamente esse zelo farisaico que fez com que Paulo passasse a perseguir os cristãos.
Paulo se torna, então, um oponente muito conhecido, porque ele literalmente caçava os cristãos. Lá em Atos 9, diz que Saulo, né, que era o seu nome, Saulo ou Paulo, respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. É tipo assim, faca na caveira. Tipo, Paulo era aquele cara, assim, sangue nos olhos, caçando os cristãos. E para ele, talvez, e muito provável, né? Ele tinha essa coisa de, tipo, cara, eu vou caçar esses caras que estão fazendo meus irmãos se converterem a essa seita, né, do cristianismo. Então, para ele tinha uma coisa de estar fazendo algo bom, né? Algo seguindo a vontade de Deus de alguma forma para ele, né? Mas um dia, a caminho de Damasco, ele estava indo, né, continuando a sua perseguição aos cristãos, e diz que ele é cercado por uma luz do alto, e ele cai no chão, e uma voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E tem uma coisa muito interessante nessa passagem, porque Paulo faz duas perguntas. Paulo pergunta, a primeira coisa que ele fala é: Senhor, quem é você? E Jesus responde: eu sou Jesus, o Nazareno a quem você está perseguindo. E eu fico imaginando que, cara, isso deve ter sido um choque para Paulo naquele momento. Porque Paulo devia estar pensando: Jesus, tipo, você está vivo? Esse cara que eles estão pregando, ele é real. Ele ressuscitou. Isso não é uma mentira, não é uma farsa. Jesus é esse Messias, esse Salvador, como nós cantamos aqui, era aquele a qual o povo tanto esperava. E quando Paulo, então, tem essa resposta acerca de Jesus, ele faz uma segunda pergunta. E eu acho que muitas vezes a gente para na primeira. A segunda pergunta que Paulo faz é: Senhor, o que você quer que eu faça? A primeira pergunta de Paulo é: Senhor, quem é você? E depois que Paulo conhece quem é, Paulo descobre acerca de Jesus, a segunda pergunta é: Senhor, o que você quer que eu faça? E aí começa a história do apóstolo Paulo, que passa então a seguir Jesus e a fazer a vontade do Senhor. E eu acho que essa pergunta é importante para nós, porque poderia ser o nosso nome. Essa carta poderia começar com o nosso nome. Eu, Douglas, talvez pastor aqui na Calvary Curitiba Norte, pela vontade de Deus. Se você colocar o seu nome, quem você é e qual tem sido a vontade de Deus para você. Qual tem sido o chamado de Deus para você. E ele continua escrevendo: graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. O velho Chuck dizia que graça e paz são os gêmeos siameses do Novo Testamento, inseparáveis. E para mim, em uma ordem que faz muito sentido, porque não tem como ter paz sem a graça de Deus. A graça de Deus é o motivo pelo qual nós somos salvos, é a forma pela qual nós somos salvos. A salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. Ou seja, mediante um favor que Deus faz para nós e um favor a qual nós não merecemos. Através desse amor que Ele fez, através dessa graça derramada por nós, nós somos então reconciliados com Deus.
Agora, aqueles que estão em Cristo, eles podem ter paz com Deus. Por isso, graça e paz são coisas inseparáveis. Porque mediante a graça de Deus, recebemos a salvação dele e graças ao que ele fez, nós somos reconciliados com Jesus e temos então paz com Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos 5 e em Romanos 8 que nós éramos inimigos de Deus. Que por causa dos nossos pecados havia uma inimizade nossa com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, mediante aquilo que Cristo faz, se tornamos amigos de Deus. Temos paz com Deus. E essa graça e paz segue todo cristão e vai além dessa questão da salvação. Porque todos os dias nós podemos experimentar o favor imerecido de Deus por nós. Todos os dias podemos experimentar a paz de Deus. Quando nós pensamos que Paulo está escrevendo essa carta dentro de uma prisão, talvez ele não tenha motivos para escrever sobre graça e sobre paz. Afinal, que favor de Deus é esse? O homem está preso. Que favor é esse? Que paz é essa? Acorrentado a um soldado? Parece que Paulo não tem muitos motivos. E a própria história de Éfeso e tudo aquilo que eles passam na igreja em Éfeso, talvez pensar assim, que graça e que paz, diante de perseguição, diante de afrontas, diante de lutas e dificuldades. Essa graça de Deus, ela vai além disso, vai além do que os nossos olhos veem, vai além das situações que nos cercam. A paz que ele nos oferece é a paz, como Paulo mesmo vai dizer depois, é a paz que excede todo o entendimento. Não está ligado, não é uma coisa que depende das circunstâncias, está além delas, porque vem do alto, está no alto. E agora Paulo continua, então, aquilo que vai ser os próximos versículos, do 3 ao 14, no original ele é como se fosse uma única frase. É uma explosão de louvor. Nós temos aqui hoje, tudo dividido, tudo bonitinho, mas esse trecho aqui é como se fosse um trecho único no original, e ele é como se fosse um hino, como se fosse uma canção, e muitos dizem que é uma bênção, porque se assemelha muito com as bênçãos judaicas que começavam com bendito seja o Senhor. E antes de começar e entrar nesses próximos versículos, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que está nesse texto e que é muito importante. A gente sempre fala acerca das repetições. Aquilo que se repete por causa da forma como era escrito, na época, aquilo que se repete, normalmente é aquilo que é a ênfase do texto. É aquilo que o texto quer nos dizer. E não sei se você está com a sua Bíblia aberta, se você não está, seria bom que estivesse. E olhando para esse trecho, nós temos aqui, mais ou menos, 8 vezes que essa expressão em Cristo aparece. E 3 vezes que a expressão para a glória aparece. Então, tudo que nós vamos ver aqui é tudo aquilo que nós temos, que nós somos em Cristo. Sempre depende de estar em Cristo. E tudo isso sempre vai ser para louvor e glória de Deus. Então, nós vamos ver todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, mas a gente precisa lembrar dessas duas coisas, sempre em Cristo, nunca fora dele, e sempre para louvor e glória de Deus. E aí Paulo continua escrevendo no versículo 3, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que é ser uma pessoa abençoada,
normalmente nós pensamos em bênçãos em uma dimensão física. Normalmente nós temos a tendência de pensar que nós somos abençoados quando nós temos um carro novo, quando nós temos uma casa nova, quando a gente troca para um emprego melhor. Quando essas coisas aqui na Terra elas estão indo bem, normalmente nós temos essa sensação de que nós estamos sendo abençoados. E o contrário também é verdade. Quando nós não temos essas coisas, às vezes temos a sensação de que Deus não está nos abençoando. Mas o que Paulo fala é que nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. E muitas vezes nós não levamos em consideração que as bênçãos espirituais, elas deveriam estar em primeiro lugar. E muitas vezes esse sentimento que a gente tem de insatisfação, ele vem muitas vezes por colocar as bênçãos terrenas em primeiro lugar. Mas nós sentimos uma satisfação quando nós colocamos as bênçãos espirituais em primeiro lugar. E uma outra coisa interessante que Paulo fala aqui, que essas bênçãos espirituais, elas estão nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão celestial, ela é um pouco diferente. Na Bíblia, a palavra céu, ela normalmente pode se referir a céu como natureza, a céu como esse lugar de salvação, algo que a gente desfruta da salvação aqui, ou o céu como esse destino final, né? Mas é interessante que esse termo celestial, ele não pode ser entendido como esses céus que eu falei. Quando Paulo está falando regiões celestiais, ele está falando sobre o mundo invisível, o mundo espiritual, e ele está falando de uma realidade dentro desse mundo espiritual. E o que isso significa para nós? Significa que nós temos todas as bênçãos do Senhor, todas as bênçãos espirituais, nesse lugar, em uma realidade espiritual. Sabe quando a gente pensa sobre provações, sobre lutas, sobre dificuldades, e a gente sente que, cara, talvez eu não estou sendo abençoado? Nesse lugar, nessa realidade espiritual, você pode desfrutar de todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Isso é para nós hoje. Isso é para nós hoje, na nossa realidade. Não é algo, por mais que a gente não veja, não é algo que está longe do nosso alcance, mas algo que em Cristo a gente acessa essa realidade espiritual para nós e todas as bênçãos de Deus para nós, né, nessa realidade. E aí Paulo vai listar quais são essas bênçãos espirituais. Qual é essa realidade espiritual que nós temos em Cristo Jesus? E ele começa enumerando essas bênçãos. E no versículo 4 ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. A primeira coisa que Paulo lista dessa lista, né, que ele enumera dessa lista de bênçãos é: ele nos escolheu. Não sei quantos de vocês viram o discurso do Danilo no vestiário da seleção. A Aline encaminhou lá no grupo e falou: cara, agora é hexa. E ele estava assim: gente, não é normal vestir essa camisa. Isso aqui não é normal. Isso aqui é um privilégio. Pode parecer um negócio normal, mas não é normal. E aí ele começa a falar, sabe, cada coisa que cada um passou, que cada um enfrentou. E ele falou: você está vendo, cara? Não é normal. Você não pode sentir que é normal vestir essa camisa. E eu estava assim: glória a Deus! Mas eu estava pensando, cara, esse deveria ser o sentimento de todo crente. Todo crente devia falar: cara, não é normal fazer parte da seleção de Jesus. Não é normal estar no time de Jesus. Nós fomos escolhidos e isso é um privilégio. E alguns talvez se incomodam com essa coisa de escolhido.
É muito bom escolher as coisas, mas parece que para algumas pessoas, Deus escolher não tá ok, não é bom. Eu gosto de escolher aonde eu vou viver, o trabalho, eu gosto de escolher com quem eu vou casar, onde eu vou viver, qual vai ser a minha profissão, mas parece que para algumas pessoas, quando elas escutam que Deus escolheu, elas ficam assim, como assim? Como Deus escolhe? Como Deus vai escolher? Peraí, isso aí não está certo. Talvez por uma falta de entendimento de que um dos tributos de Deus é justamente a onisciência. E dentro da onisciência existe uma outra coisa chamada presciência. Deus não somente sabe de todas as coisas, como Deus conhece todas as coisas antes das coisas acontecerem. Então, talvez se a gente entender que Deus ele é onisciente, e Ele é presciente, existe essa palavra? Presciente? O Lucas disse que é ok. E Ele é presciente, a gente vai entender que Deus não somente sabe todas as coisas, mas Ele sabe quem vai aceitar, quem não vai, quem vai crer, quem não vai crer. E Ele nos escolhe. Mas a pergunta, e eu acho que o nosso foco deveria ser, por que Deus te escolheu? Sabe quando você está em uma entrevista de emprego e você tem aquele momento que ele fala assim, ok, 5 minutos para você dizer por que você deve ser escolhido para esse cargo. Que coisa horrível. Porque, não sei, para mim foge tudo e eu falo o óbvio, né? Não, eu sou um cara comprometido, sou um cara, né? Gosto de trabalhar em equipe, levanto cedo. Agora, por que Deus te escolheu? O que fez com que Ele te amasse tanto? E a resposta de cada um de nós, é nada. Nós não fizemos nada para que o Senhor nos amasse desse jeito. Como Paulo diz, nós éramos inimigos de Deus. Tínhamos inimizade com Deus. E pensando até na nossa vida hoje, o que a gente tem feito para o Senhor? O que a gente tem feito para que o Senhor nos ame tanto? E talvez a resposta continue sendo nada. Porque mesmo que você fale, eu estou indo para a igreja, eu vou todos os domingos, eu venho aqui, eu faço parte do louvor, eu chego aqui 3:30. Eu sou da integração, eu recebo as pessoas. E talvez você pode enumerar muitas coisas. E eu acho que, ok, é muito, muito belo, e eu não estou falando que isso, sabe, não significa nada, mas será que isso realmente é um motivo para o Senhor nos amar? Será que os nossos pecados e as nossas ofensas ao Senhor se resolvem com a gente chegando mais cedo à igreja? Será que os meus pecados se resolvem com eu me doando mais para o Senhor, tirando mais tempo para Ele no domingo? Será que meus pecados podem ser limpos com essas coisas? Não fizemos nada. E Ele nos escolheu amar. Domingo passado nós falamos sobre isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus escolhendo os 12, diz que Jesus escolheu eles. E eles caminharam com Jesus porque Jesus os escolheu. Se Jesus não tivesse os escolhido, eles não seriam discípulos de Jesus. Mas ainda que fale que Jesus escolheu os discípulos, nós também vemos que os discípulos escolheram caminhar com Jesus. E aí a gente às vezes está nessa tensão, ok? Deus escolhe, nós escolhemos. O que é real? O que é verdadeiro? Deus escolhe ou o homem escolhe?
E as duas coisas são reais. Quando nós olhamos para o povo de Israel, vemos que Deus escolheu o povo de Israel. Ao mesmo tempo que o povo de Israel tinha que escolher caminhar com Deus. Tinha que escolher caminhar, viver com Deus. E nós sabemos pela história, e vimos isso lá em Malaquias, vimos isso em Neemias, que ora o povo caminhava e ora o povo não caminhava. E eu acho que lá em Malaquias nós falamos um pouco sobre isso. Quando Malaquias vai falar acerca dessa escolha de Deus, ele traz o povo de Israel justamente para esse lugar, do tipo, povo de Israel, o que nós fizemos para que Deus nos escolhesse? E aí quando eles olham, por exemplo, para Jacó, que é a sua descendência, eles falam, cara, não tem motivo nenhum. Jacó era conhecido até o seu nome como trapaceiro. Jacó não era um cara, sabe, fiel, temente a Deus, e daí Deus escolheu ele. Diz que Deus simplesmente escolheu. E o escolheu por amor. E aí Paulo continua dizendo aqui que ele nos escolheu para sermos santos e sem culpa. Nós já vimos que essa palavra santo não é aquela pessoa que morre e aí as pessoas oram e acontecem milagres. Não é aquela pessoa perfeita. A palavra santo se refere à pessoa que foi separada para um propósito. E não só somos separados para um propósito, como estamos diante de Deus sem culpa. Eu não sei quantos de vocês já viram, tinha um vídeo muito bom, bem antigo, mas era 2 anjos, assim, era uma coisa como se representasse o céu, 2 anjos e uma fila, assim, para as pessoas entrarem ou saírem do céu, né? Poderem entrar ou não no céu. E aí as pessoas chegavam com uma lista de coisas que elas haviam feito, né, coisas boas ou coisas ruins, e aí o anjo falava assim, ok, agora você pode pegar aqui e subir na balança, né? E aí a pessoa subia na balança e tinha esse ponteiro que marcava se ela era boa ou não para entrar no céu. E aí tinha aquelas pessoas que falavam, olha, eu ajudei muita gente, eu fiz muita coisa, eu era uma boa pessoa, eu era um bom pai, eu era um bom esposo, ok, pode subir aqui. E aí o ponteiro ia até quase tipo bom e voltava. E aí chega um cara com uma lista muito grande de coisas ruins que ele havia feito. Aí todo mundo está olhando, ixi, esse aí já era, porque se o cara que era bom não entrou, esse cara aí com essa lista enorme de coisas ruins nunca vai entrar. E aí no momento que ele vai subir na balança, aparece Jesus e fala, não, eu vou subir na balança. E é isso que representa sem culpa. A nossa culpa, o nosso castigo foi sobre Jesus. Ele levou o castigo, ele levou a culpa. O peso do nosso pecado, das nossas transgressões foram sobre Jesus. Por isso que Cristo fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que em algum momento ele se faria pecado. Cristo não pecou, mas em um momento da história ele se fez pecado. E quando a ira de Deus foi sobre Jesus, o que Deus viu em Jesus não era o seu filho, eram os nossos pecados. E a ira de Deus foi sobre ele. Por isso nós, então, podemos estar diante dele sem culpa. E aí segue dizendo que em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Fomos escolhidos, somos santos e sem culpa, somos adotados como filhos. E eu acho que existe algo muito incrível nessa palavra ser adotado como filho. Porque filho natural, né, vem e é isso. Alguns são, né, bênção demais e outros terrivelmente abençoados, né? Mas tem uma coisa muito especial em ser adotado porque você foi escolhido. Eu via
a história de uma menina que ela foi adotada e todos os dias ela escrevia em um papel para os seus pais: obrigado por terem me adotado. Obrigado porque vocês me deram uma família. Obrigado porque vocês me deram uma casa. Obrigado porque vocês me amaram. Obrigado porque vocês... hoje eu tenho uma escola, né? Eu tenho amigos. Hoje eu tenho um quarto, eu tenho uma cama. E todo dia ela escreveu alguma coisa para os seus pais. Existe algo muito especial e muito precioso quando Paulo diz: vocês foram adotados como filho. Eu lembro que eu tinha uma vontade muito grande de ser pai, antes de casar. Não sei porquê. Tipo assim, sempre tinha uma coisa assim: cara, eu quero muito ser pai, quero muito ser pai. E mesmo ouvindo os outros pais falando assim que depois que tiveram filho, o dinheiro acabou, né? Perderam o cabelo, perderam a liberdade. Ainda assim, tinha alguma coisa dentro de mim, tipo, cara, eu ainda quero ser pai. E eu acho que muito disso vinha dessa ideia de vínculo, sabe, eu sei que o casamento, a gente tem um vínculo no casamento. Quando a gente casa, a gente se torna um. Mas a gente também sabe que muitas vezes, em alguns casamentos, isso quebra, isso rompe. E quando isso quebra, não tem mais esse vínculo, essa coisa de tipo assim: nossa, essa pessoa ainda é minha esposa. E é diferente no relacionamento de pai e filho, porque, sabe, isso não se quebra. Você pode escolher não ser pai de alguém. Você pode escolher, tipo assim, cara, não quero ser seu filho. Mas não quebra esse vínculo, não deixa, sabe? Esse laço não quebra. E quando Deus nos escolhe e nos adota como filhos, é justamente por esse vínculo. É por Deus nos desejar, por Deus nos querer. E qual o propósito disso? Ele diz assim, no versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Deus nos escolhe sem culpa, nos adota como filhos, nos separa para Ele, com o propósito de glorificar a Ele. Mas não termina por aí. No versículo 7 ele diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Nele temos redenção. A palavra redenção usada aqui era uma palavra que antigamente era usada para falar sobre aquelas pessoas que pagavam por um escravo para que ele fosse liberto. E nós fomos pagos com o sangue de Cristo para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado. O perdão das transgressões, a palavra usada aqui era para uma ideia de uma dívida cancelada, uma culpa retirada, ou como Paulo vai falar em Colossenses, lá Colossenses 2,14, ele diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele a removeu e pregou-a na cruz. Tudo o que era contrário a nós, toda a nossa dívida, todos os nossos pecados, tudo aquilo que poderia estar anotado de coisas que nós fizemos, e até de que vamos fazer, tudo isso foi cravado na cruz. E disso o Senhor não lembra mais. Não é como às vezes no casamento, né, que a gente fala assim: não, eu te perdoo. E aí na primeira oportunidade a gente gosta de, mas aquele dia... Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou transbordou a graça de Deus. E aí ele continua escrevendo, dizendo: ele nos fez conhecer o ministério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Outra bênção que Paulo descreve é essa unificação com Cristo. Ele fez com que todas as coisas nos céus e na terra pudessem apontar para Jesus. Nós falamos, e a gente tem isso no nosso
nossos vídeos de membresia, nós falamos a Bíblia não é um livro de histórias isoladas, de histórias que estão desconectadas. A Bíblia é um livro que conta a história de Deus. Todas as coisas que acontecem, todas as coisas que aconteceram, todas as coisas que vão acontecer, elas estão nos levando para esse momento final em que todos nós estaremos com Cristo na eternidade. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus. A palavra usada aqui para administração do tempo é a mesma palavra que deu origem à palavra que nós conhecemos como economia. E era uma palavra usada para dizer que alguém estava gerindo os bens, estava cuidando dos servos, estava cuidando de todos os assuntos de uma casa em nome do seu Senhor. Quando ele fala que na administração da plenitude dos tempos, ele está falando que Deus está cuidando de toda a história, para que a gente pudesse chegar nesse momento, hoje, aqui, e nós pudéssemos estar em Cristo Jesus. Muitas pessoas acreditam no acaso, mas a verdade é que Deus tem administrado todo o tempo e toda a história da humanidade para que nós pudéssemos chegar nesse momento e estivéssemos em Cristo. E Ele continua administrando e continua cuidando. Isso talvez nos traz uma paz de que talvez a gente não sabe o que vai ser da nossa vida amanhã. A gente não sabe o que nos espera no dia de amanhã. Mas a gente pode ter essa paz dentro de nós de que Deus está cuidando do tempo. De que Deus está administrando todas as coisas. E aí ele segue dizendo: nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando ele fala, fomos feitos também herdeiros, essa é uma outra bênção que nós temos. E muitas vezes algumas pessoas vão dizer que nós recebemos uma herança de Deus. Que a eternidade talvez é a herança que nós recebemos de Deus. Mas a palavra no original, e que seria uma tradução mais correta, seria: nós somos a sua porção. Nós somos a sua herança. Consegue ver que coisa incrível? Deus falando: cara, vocês são a minha herança. A gente sabe que muitas vezes as pessoas... Esse dia o Samuel perguntou: pai, se você e a mãe morrer, o que eu ganho? Tipo isso. Fala, mano, tem um boleto de... E é engraçado porque, às vezes, e isso é real. Ontem a gente até assistiu um filme que era... o Said, depois a gente conversa. Né? Era um filme que falava justamente sobre isso. Um cara que havia cuidado de ovelhas, e aí ele tinha uma herança, e aí o filho descobre que ele tinha feito um remédio para as ovelhas, e aí ele vendeu a patente desse remédio por $30 milhões. E aí o filho dele descobre e planeja a morte do pai para poder ficar com a herança. Então, assim, herança é essa coisa que a gente espera, né? E muitas vezes também tem um lado positivo que a gente fala assim: pô, isso aqui eu herdei dos meus pais. E normalmente a gente fala, né, às vezes com carinho de algo que nossos pais nos deixou de uma forma amorosa, que a gente herdou deles. E, cara, que incrível é poder ver e pensar que Deus, Ele olha para nós dessa forma, do tipo: vocês são a minha herança. Vocês são aquilo que eu estou esperando. Deus está esperando por nós. Entende a profundidade disso? O Senhor está esperando por nós. E Ele continua, aqui partindo para o final,
Versículo 13 e 14, ele diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E agora, para esse final, tem algo muito precioso e também uma bênção aqui. Fomos selados. E o selo era uma coisa muito usada naqueles tempos, porque havia esse anel, ou havia um carimbo, e eles usavam uma cera ou uma argila, onde eles pegavam esse anel e selavam as coisas. Selavam as cartas, selavam, sei lá, alguma propriedade. E aí quando alguém chegava e olhava aquele selo e falava, ó, isso aqui pertence a fulano. É o selo dele. Fomos selados com o Espírito Santo. Somos dele. Pertencemos a ele. Não somente isso, o selo também era uma segurança, porque ninguém podia romper o selo de uma outra pessoa. Era a veracidade de que aquilo pertencia àquela pessoa. O Espírito Santo que está em nós é esse selo sobre nós, que somos do Senhor. E nada pode romper esse selo. Nada pode quebrar esse selo. Não somente isso, mas ele diz que o Espírito Santo também é a garantia da nossa herança. E a palavra usada aqui para garantia era um pagamento que era feito como um adiantamento. Era como assim, ó, beleza, eu vou te dar esse adiantamento aqui, e aí você me entrega essa mercadoria aqui lá na frente. Cara, que coisa incrível, porque nós não somente somos selados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo habita dentro de nós como essa garantia de que, ok, nós vamos estar com o Senhor um dia. E existe essa tensão, essas duas imagens trabalham com essa tensão que o Rodrigo fala muitas vezes aqui do já e ainda não. Sabe, estamos selados, somos dele, mas ainda não terminou a obra dele em nós. Ainda não estamos com o Senhor na eternidade. Mas qual é a garantia que nós vamos estar com ele? O Espírito Santo que habita dentro de nós. Essa é a garantia. Jesus falou assim, eu vou, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. E ele vai estar com vocês por todos os dias, até que a gente se veja novamente. E nós aguardamos por esse dia. E enquanto nós vivemos aqui, em Cristo somos escolhidos, santos e sem culpa, adotados como filhos, redimidos e perdoados, unidos em Cristo. Somos a sua herança, somos a sua posse. E eu gostaria de, para terminar, te encorajar durante essa semana, ler novamente esse trecho e orar. E talvez como aquela menina que foi adotada, que todo dia escrevia um bilhete para os seus pais, talvez a gente possa falar todos os dias, Senhor, obrigado por ter me adotado como um filho, obrigado porque agora eu tenho uma família, obrigado porque o Senhor me ama, obrigado que não importa as circunstâncias, não importa a situação, eu ainda posso ter a sua graça e a sua paz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que eu sou em você. Amém?